Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida ao Homem e hoje vamos falar sobre a maturidade, essência da vida cristã, 5 características. Então, antes da gente entender o que é a maturidade, vamos falar um pouco sobre o que é a imaturidade. Veja, qualidade daquilo que é imaturo ou que não atingiu o seu desenvolvimento pleno, ainda está em processo de crescimento. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 4 ao 6. Perceba que havia pequenas facções, pequenas dissensões, pequenos grupos, pequenas panelas separadas na igreja e que cada um levantava a sua bandeira. Alguém dizia, eu sou de Paulo, alguém dizia, eu sou de Apolo, e ainda tinha aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Mas a verdade é que isso era, ou isto é, um ato de imaturidade, pois nem Paulo, nem Apolo, nem qualquer outro homem ou qualquer outra pessoa morreu por mim ou por você, a não ser Cristo. Então não deveria haver divisões, não deveria haver grupos, não deveria haver pessoas isoladas, deveria ser um único povo. E as pessoas, nesta ocasião, estavam querendo formar partidos, partidos de Paulo, partidos de Apolo, partidos de outras pessoas que não eram convenientes àquilo que agrada a Deus. Por outro lado, o que seria a definição de maturidade? Estado de desenvolvimento completo de um fruto ou uma semente. Então, quando você quer um abacate, você vai ao pé de abacate no período em que há fruto e você colhe o abacate, mas você vai consumi-lo maduro, quando ele está em pleno desenvolvimento ou está completo o seu ciclo de maturação. Então, é a fase da vida que se atinge a plenitude das faculdades. Do latim, maturitas, que vem de maturos, que vem cedo, em pleno desenvolvimento e em momento favorável. Né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Então veja que Paulo vai exemplificar os diferentes momentos da vida. Quando menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas no momento em que ele amadurece, em que ele tem um pleno desenvolvimento das faculdades intelectuais, ele passa a agir como homem, pensar como homem, falar como homem e atuar como homem. Não é diferente no meio do povo de Deus. É importante que a igreja seja madura, que a igreja seja uma igreja inteligente, emocionalmente saudável, uma igreja produtiva, uma igreja ativa e que não perca tempo com meninices, com criancices ou com coisas que não convêm a pessoas maduras, como brigas, dissensões, acusações, partidos, grupos, puxadas de facções independentes, pessoas que não agregam e não produzem nada, mas que atrapalham o bom andamento da obra de Deus. Tais pessoas precisam ser repreendidas para que a ordem seja restabelecida. Não é possível
que se produza bem quando há panelas, grupos e dissensões dentro da igreja, que deve ser o corpo de Cristo. E qual é o processo? O processo de amadurecimento pode ser duro para algumas pessoas. Por exemplo, José, no Egito, responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Gênesis capítulo 37, versículo de número 8. O que acontece nessa história de José? Primeira coisa, quando José ele começa a ter essas revelações da parte de Deus, ele era um jovem de 17 anos. Perceba então que ele ainda está aprendendo, ele está crescendo, ele está desenvolvendo, ele está ainda no processo de amadurecimento, porém ainda muito verde. E numa família grande e na cultura daquela época, não se permitia ter tantas facilidades como se tem hoje nos nossos tempos. Então havia uma hierarquia que era do maior para o menor. De maneira que o sonho de José, aos olhos dos irmãos, pareceu uma coisa ruim. Era como se todos fossem ser subjugados por José. E isso não agradou os irmãos que eram os mais velhos e, consequentemente, eram os líderes da família após o seu pai Jacó. E isso desagradou os irmãos e fez com que criasse entre os irmãos de José e José um atrito, uma dissensão e uma lacuna, e eles passaram a ter uma má visão do seu irmão. Há coisas que Deus revela a você que você não deve contar a ninguém, nem a seus irmãos, porque eles não entendem, eles não compreendem, eles não alcançam o que Deus tem planejado para você. José, sem entender ainda, ele não aguenta ficar para si e conta a todos. Mas a maneira como ele conta desperta a ira, os ciúmes, a inveja e o atrito dentro da família, a tal ponto dos irmãos quererem matar José. Então é necessário que a gente amadureça, e há duas formas de amadurecer. Primeiro, é você vivendo na pele todo o processo. Segundo, é você aprender com quem já passou pelo processo sem precisar sofrer o mesmo processo. O problema é que tem pessoas que realmente precisarão passar por todo o processo, porque eles não aprendem vendo, ouvindo, eles só aprendem sofrendo na pele. Estes realmente não terá o que fazer. Veja só, a aprendizagem, o processo de aprendizagem, ele é dolorido, ele é sofrido. E José aprendeu isso da pior forma possível. Neste processo, José aprendeu que não se fala tudo que se sabe, não se fala tudo que se recebe da parte de Deus, não se fala em horas inapropriadas e não se age sem pensar, mas ele só aprendeu isso depois de sofrer muito. Veja o texto. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os seus irmãos, ou os irmãos de José, vieram e inclinaram-se ante a ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente e disse-lhes: Donde vindes? Gênesis 42, versos 6 e 7. Observe que agora parece que José já não é mais o José que foi vendido, que virou escravo e que foi prisioneiro. Ele agora é um homem que aprendeu, que amadureceu, que desenvolveu plenamente as capacidades mentais e agora começa a trabalhar com a mente e não pelo impulso. E mesmo reconhecendo os irmãos, ele agora faz com que não sabe quem são, não conhecem. E vai traçar uma estratégia
para saber como está o seu pai, a sua casa e o que aconteceu durante a sua ausência da família. Então, ele usa uma estratégia brilhante para colher informações, para extrair dos seus irmãos os últimos acontecimentos em relação aos anos em que ele esteve fora e entender como está a família. Então ele faz isso agora de uma maneira brilhante, coisa que anteriormente ele nunca pensaria em fazer. Então ele aprendeu, ele sofreu, aprendeu e amadureceu. 5 características, então, de uma pessoa que tem maturidade. Primeiro, palavras sábias. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Observe que Ana, tendo sido acusada por Eli, ela não responde com um tom de arrogância, de ignorância, de ira, mas com muita humildade e muita sabedoria, ela vai dizer: não, senhor meu, sou apenas uma mulher angustiada, atribulada. Diante da resposta de Ana, será levantado ou liberada sobre a vida dela uma grande bênção. E o sacerdote dirá: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a sua petição. E os irmãos conhecem a história. Nasceu Samuel, um grande homem de Deus, através deste episódio que aconteceu com Ana. Observe que ela foi estritamente sábia. Você precisa ser sábio, precisa saber o que falar, como falar e quando falar. Segunda característica, boa conduta. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e, pondo-o sobre o animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Lucas capítulo 10, versos 33 ao 35. Veja que o samaritano, que não tinha compromisso com o judeu, assim como o judeu não tinha compromisso com ele não hesitou em ajudar, mesmo tendo diferenças étnicas. Ele entendeu que a vida dele, a vida do homem que estava ferido, era mais importante do que ser judeu ou samaritano. Uma conduta ilibada, uma conduta que tinha ali maturidade. Não deixou que aquele homem perecesse, diferente dos próprios judeus que passaram anteriormente, como foi o caso do sacerdote, por exemplo, que vendo o homem passou de largo ou passou de longe e foi embora. Não tinha maturidade, não tinha exemplo, não tinha postura de sacerdote. Então é importante que você veja que estas são características de uma pessoa que de fato amadureceu e aprendeu. Terceiro, bom testemunho. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. 2 Reis, capítulo 4,
versos 9 e 10. Veja que Eliseu passava e a mulher observava. Sempre tem alguém observando, sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém vigiando a sua vida, o seu comportamento, a sua conduta, o seu testemunho. E ela, ao examinar o homem de Deus, ela entendeu rapidamente que verdadeiramente ele era um homem de Deus, ao ponto de dizer: vamos ajudá-lo, vamos construir um quarto, vamos mobiliar o quarto e vamos acolher o homem de Deus sempre que ele vier a nós, porque ele tem um bom testemunho, ele tem uma boa conduta, ele tem uma boa palavra, ele é uma pessoa exemplar, de quem não há dolo. Logo, Eliseu foi reconhecido como um servo de Deus, um homem de Deus, e foi acolhido por aquela família. Veja que o final do versículo diz: um santo homem de Deus. Então ele era conhecido por ser um santo homem de Deus, extremamente importante. Quarto, responsável. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou-a para o homem que viera a ele. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel, capítulo 12, versos 3, 4 e 13. Passagem que todos conhecem: Davi ele cai em pecado de adultério com Betseba, mãe do futuro rei Salomão, mulher de Urias, e Natã conta para ele uma história. O interessante é que essa história faz com que Davi fique irado, possesso de raiva, a ponto de querer ele mesmo punir o tal homem. Mas no final ele descobre que o homem era ele. Era ele quem havia quebrado os princípios e ferido um homem inocente e destruído uma família. Mas agora Davi reconhece o seu pecado e ele não nega a sua responsabilidade, pelo que Deus o perdoou, porém ele não foi isento da responsabilidade e de pagar por aquilo que havia cometido, e pagou um preço caríssimo, um alto preço, como os irmãos já devem ter lido nos livros que registram essa história. Então ele era responsável. Hoje nós temos pessoas que pecam e que negam até a morte, mentem e dizem que nunca foram, que nunca fizeram, que nunca estiveram, que não eram elas, mas não assumem de maneira alguma os seus erros, fazendo com que elas estejam eternamente escravizadas e correndo o risco de perder a sua salvação. Também temos a característica importante: ama e vai além. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 44. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17:10. O que adianta você retribuir o bem que as pessoas já te fazem? Qual é o mérito entre você e aquele que naturalmente não conhece a Deus e faz a mesma coisa? Mas o texto diz: faça mais, vá além, supere as expectativas, faça novo, faça diferente, traga uma nova visão, traga um resultado a mais, produza além daquilo que foi solicitado. E com certeza você será uma pessoa bem-sucedida, bem-aventurada, bem moldada no amadurecimento espiritual.
Entenda que amadurecer é um processo, mas não é um processo que caberá a todos, porque amadurecer também tem a ver com querer. Tem pessoas que são novas e são maduras. Tem pessoas que são velhas e não amadureceram. Tem crianças que se comportam como adultas e tem adultas que se comportam como crianças. Crescer biologicamente é inevitável. Crescer mentalmente é opcional. Tem gente que não quer crescer, recusa-se a ter testemunho, responsabilidade, sabedoria, prudência e prefere viver enrolado, fazendo errado, praticando os mesmos erros, sem nunca ter nenhuma esperança de amadurecimento. Concluímos então que a maturidade pode ser alcançada de maneira assertiva através da palavra de Deus. Entendemos que a obediência é um dos princípios da maturidade. Eu posso não concordar, mas eu devo obedecer. Eu posso não gostar, mas eu devo obedecer. Eu posso não estar satisfeito, mas eu devo obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Compreendemos que o perdão é uma marca da maturidade. E assim, nós encerramos esse nosso estudo rápido, sucinto e preciso. Gostou? Se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais, divulga esse vídeo e até a próxima, em nome de Jesus.